Vamos lá, pessoal, mais uma questão número 4, e essa questão vai tratar de um tema muito pertinente, né, entre a lei anterior e a nova lei de licitação. Olha aqui, rapidinho. A gente sabe, né, que o básico da administração pública, né, são as obras e serviços comuns, né? Essa questão ela trata de várias outras coisas, mas o principal que eu queria chamar a atenção é isso. Então, no dia a dia da administração pública, né, o comum é a contratação de obras e serviços comuns. Tá bom. A gente sabe que no modelo, no regime jurídico anterior, obras e serviços comuns, via de regra, em regra, a gente utilizava a concorrência, né, que era o padrão, e de forma excepcional, ou seja, de forma facultativa, a gente utilizava o pregão. Mas como é que o senhor sabe disso, professor? Basta pegar o artigo 1º da Lei 10.520 de 2002, que era a lei do pregão, para você perceber isso. Tá bom. Na nova lei de licitação, a gente tem a invertida. Qual é a invertida? A regra é o pregão. E, excepcionalmente, eu posso utilizar outras modalidades, como, por exemplo, a concorrência. Mas a regra é o pregão. E como é que você sabe disso? É só ler o artigo 6º, inciso 41 da nova lei de licitação. No artigo 1º da lei antiga de licitação, estava escrito que a administração, né, ela poderá utilizar o pregão. Já na nova lei de licitação, está dizendo que a administração deve. Então, enquanto na lei anterior estava escrito que a administração poderia usar o pregão, na lei nova está dizendo deve. Olha que questão de prova, gente. Na lei antiga, o pregão era exceção, era facultativo, a administração poderia utilizar, artigo 1º da antiga lei de pregão. Na nova lei de licitação, o pregão é a regra, porque a lei diz que a administração deve utilizar o pregão quando a licitação for para obra e serviço comum. Obras e serviços comuns. Perfeito? E com isso a gente consegue responder e matar essa questão que eu tenho certeza que ela tem cara de prova. Número 4. Sobre o pregão, 1. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, certo? Porque hoje se deve é a modalidade obrigatória. 2. Bens e serviços comuns, né, o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no edital. Pessoal, isso aqui é desde a lei anterior, tá? O que são bens e serviços comuns? São aqueles que podem ser objetivamente descritos aonde? Descritos no edital. Tudo que você conseguir descrever no edital e diga respeito a obras e serviços, a gente fala que é comum, né? É o artigo 6º, inciso 11 da nova lei de licitação, que vai conceituar o que é bem e serviços comum. Perfeito? É esse mesmo? Artigo 6º, inciso 11? Não, artigo 6º, inciso 13. Né? Errei por pouco. No artigo 6º, inciso 13, a gente tem a conceituação do que seja bens e serviços comuns, está certinho. O item 2, tá? São aqueles que conseguem ser descritos objetivamente no edital. Professor, o que é ser descrito objetivamente no edital? É de forma a não gerar dúvidas. Legal? Se não gerou dúvida, porque foi descrito objetivamente, qualquer pessoa consegue entender. Ou seja, não depende de critério subjetivo. 3. Não se aplica a modalidade de pregão às contratações de serviços técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual e obras e serviços de engenharia. Pessoal, tá certíssimo. Aquilo que no passado ainda gerava uma dúvida, hoje não gera mais. É a vedação do pregão prevista no artigo 29, parágrafo único da nova lei de licitação. O artigo 29, parágrafo único da nova lei de licitação, ele veda a utilização do pregão para serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual e para obras e serviços de engenharia. Tá bom? Depois eu vou fazer um esquema aqui, legal? Deixa eu ver quanto tempo tem com essa questão de obras e serviços de engenharia. Eu vou terminar essa questão, eu vou fazer um bloco em complemento a essa questão número 4, um esqueminha para você entender. Tá, mas está certo a número 3, é a previsão expressa do artigo 29, parágrafo único da nova lei de licitação. 4. Aplica-se o pregão, né, ao serviço comum de engenharia que tem por objeto ações objetivamente padronizadas em termos de desempenho e qualidade, de natureza de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação de características originais de bens. Tá certo, pessoal? Tá. Quando estiver tratando de obras e serviços comuns, inclusive de engenharia, eu posso aplicar o pregão. Se você perceber, o item 3, que veda a utilização do pregão, na forma do artigo 29, parágrafo único, você vê que não é um serviço comum, é um serviço intelectual, é um serviço de maior complexidade, e por isso eu não posso utilizar o pregão. Eu vou fazer um esquema para te explicar isso. Mas guarde, se for a utilização de bens e serviços comuns de engenharia, eu posso utilizar o pregão. E eu utilizo como padrão o artigo 6º, inciso 21, a linha A da nova lei de licitação. Artigo 6º, inciso 21, a linha A da nova lei de licitação. Número 5. Não se aplica o pregão, né, aos contratos de obra, certo? Se for só contrato de obra e não falar que é obra comum, obras e serviços comuns de engenharia, eu não utilizo o pregão. Eu vou fazer um esquema para te explicar isso, não vai dar para explicar agora. Mas, né, estão todas elas corretas, assertivas 1, 2, 3, 4 e 5. Todas elas estão corretas, estão gabarito, letra D de dado. Perfeito? Letra D de dado, 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas. Pessoal, eu vou te explicar, para além disso, eu queria que você guardasse, ó. No modelo anterior, concorrência era a regra, pregão é a exceção. No modelo da nova lei de licitação, pregão é a regra. E eu posso até falar que, além de ser regra, o pregão é obrigatório. Por quê? Em razão da redação do artigo 6º, inciso 41 da nova lei de licitação. Excepcionalmente, eu posso até utilizar uma outra modalidade, diz a doutrina, desde que eu consiga motivar, em razão do interesse público, a não aplicação do pregão. Mas eu vou dizer que para a prova você vai defender que o pregão é obrigatório. Por quê? Porque na nova lei de licitação, a lei diz que o pregão deverá ser utilizado para contratações de obras e serviços comuns, né? E na legislação anterior dizia que o pregão poderia ser utilizado, por isso modalidade facultativa, né? A posição da doutrina, como eu falei, é que excepcionalmente, desde que motivado o interesse público, eu posso deixar de utilizar o pregão. Mas eu queria que você guardasse para a prova. Hoje, pregão, quando se tratar de obras e serviços comuns, ele é modalidade obrigatória. Fechou? Então, mais uma vez, ratificando, gabarito, né? Letra D de dado, com fundamento no artigo 6º, inciso 41, artigo 6º, inciso 13, artigo 6º, inciso 21, a linha A, e o artigo 29, parágrafo único da nova lei de licitação. Gabarito número 4, letra D de dado. Já te convido para a próxima questão.